A paz, queridos, muito bom dia. Sejam bem-vindos à nossa meditação semanal. E nesta semana queremos compartilhar uma palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, que diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, nós acabamos de viver um período em que celebra-se a morte na sexta e a ressurreição de Cristo no domingo, chamado também domingo de Páscoa. Mas a pergunta é: nós entendemos o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da morte e da ressurreição de Cristo? O mundo hoje ele celebra de uma maneira festiva, de uma maneira comercial, com ovos de chocolate, com coelho. Mas nós só entendemos o verdadeiro sentido da crucificação e da ressurreição de Cristo quando nós temos um olhar mais acurado para a cruz. Quando nós lemos a história de Jesus, nós entendemos a história de Jesus e vemos que ele sofreu na noite de quinta-feira até a sexta-feira, 3 horas da tarde, quando ele morreu naquela cruz. E nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nós entendemos que todo aquele sofrimento imposto a Cristo, que ele se submeteu, não foi por ele, foi por nós. Foi por causa das nossas iniquidades, foi por causa dos nossos pecados. O profeta diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ou seja, a prisão que ele sofreu na noite de quinta-feira não foi por ele, foi por nós. O julgamento que ele sofreu pelo Sinédrio, por Pilatos, não foi por ele, foi por nós. E quando nós paramos para meditar nisso, nós vemos que acima de todo e qualquer sofrimento, maior do que todo e qualquer sofrimento passado por ele, estava o amor no seu coração. Um amor que não se pode medir, um amor que é incondicional. O profeta diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi açoitado, ele foi escarnecido, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi crucificado por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter um lugar de privilégio junto a Deus, para que nós pudéssemos ter um direito a uma vida eterna, a uma salvação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos restaurados à comunhão com Deus. Sem ele a humanidade estaria perdida. Sem ele a humanidade se perdeu já no jardim do Éden. Precisava do seu sacrifício para que a humanidade voltasse a ter uma esperança de vida eterna, para que a humanidade pudesse ter uma esperança de salvação, ou para que a humanidade pudesse ter uma vida de comunhão com Deus. O homem não tem jamais uma vida de comunhão com Deus sem o sacrifício de Cristo. E sem a sua ressurreição, jamais teria como se falar em vida eterna. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz assim: o pecado faz separação entre vós e vosso Deus. Quando o homem pecou no jardim do Éden, ele foi expulso da presença de Deus. E Deus colocou um querubim com a espada desembainhada para que o homem não voltasse mais ao jardim. Ou seja, para que o homem não voltasse mais à presença de Deus. E Cristo, através do seu sacrifício na cruz, ele nos reaproximou outra vez com o Deus, com o Pai. E ao ressuscitar, ele nos deu uma esperança de salvação e de vida eterna com ele na glória. Aliás, foi a promessa dele. Ele disse no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
A casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então o amor que ele tinha no seu peito era maior do que qualquer sofrimento. O amor incondicional que ele nos amou e que ele nos ama estava acima de qualquer morte, de qualquer sofrimento. E ele vai falar isso no livro de João. O evangelista expressa esse amor dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão incondicional, o amor de Deus é tão imensurável, que ele enviou seu Filho para morrer na morte mais cruel sofrida pela humanidade, condenado por homens ímpios, mas ele não tinha pecado, ele não tinha transgressão, nós éramos os transgressores. E ele tomou sobre ele as nossas transgressões e subiu à cruz e deu o seu sangue, derramou a sua vida. E como último brado ele diz: está consumado. O preço está pago. O preço do meu perdão, da minha reconciliação com Deus, da minha comunhão, da minha aproximação com o Pai, estava pago. E ao terceiro dia, ao ressuscitar, ele nos traz a esperança de uma vida plena e eterna na presença de Deus. Pare para meditar sobre isso. Não foi o coelho que morreu na cruz, não. Não foi o ovo, não foi o chocolate que foi derramado naquela cruz, não. Quem morreu ali foi Cristo, foi Jesus, foi o Filho de Deus, aquele que me ama, aquele que te ama, e deu a vida por mim e por você. E o que escorreu naquela cruz, na marca dos pregos, da lança que transpassou o seu lado, foi o sangue do Filho unigênito de Deus, que estava feito homem, para pagar um preço por mim e por você e por toda a humanidade. Queridos, que 365 dias do ano nós possamos olhar para a cruz de Cristo, para o sacrifício dele, e sermos eternamente agradecidos pelo que ele fez por nós. Que o grande e poderoso Deus nos abençoe nesta semana e nos conceda uma semana de muita paz, muita saúde, muitas vitórias, sempre debaixo da sua divina proteção. Que Deus te abençoe e não deixe de curtir esse canal, de compartilhar, não deixe de se inscrever, tá? É o Brado da Cruz. Que Deus te abençoe de uma maneira gloriosa e até a próxima semana.